Revelação emocionante, Zelador humilhado por executivos, na verdade, o CEO disfarçado, Luiz, um homem de 45 anos, empurrava seu carrinho de limpeza pelos corredores impecáveis e reluzentes do imponente edifício corporativo em São Paulo. Enquanto ele se esforçava para manter tudo em ordem, os executivos passavam ao seu lado, adornados com trajes caros e sorrisos que transpareciam um desprezo velado. Luiz não entendia como aquelas pessoas podiam ignorar sua existência, mas ele não levava isso para o lado pessoal. Para ele, a verdadeira riqueza estava em sua família, no amor que nutria por sua esposa e filhos, que sempre o viam como um pilar inabalável de força e carinho. Mas a rotina de Luiz era marcada por olhares críticos e risadinhas abafadas. Ele sentia o peso do desprezo, um fardo invisível que o acompanhava no trabalho. Contudo, em seu íntimo, um desejo ardente germinava, queria ser reconhecido por sua dignidade, por sua competência, por todo o sacrifício que fazia. Era essa esperança que o fazia levantar cedo todas as manhãs, enfrentar a cidade agitada e mergulhar em um mundo que o tratava como invisível. Luiz sabia que não poderia se deixar abalar, porque a felicidade de sua família sempre viera antes de qualquer coisa. Naquela noite chuvosa, com as gotas de água batendo forte no vidro, o destino deu uma reviravolta impressionante. Enquanto Luiz limpava um andar, um grito estridente cortou o ar. Um dos executivos mais importantes desmaiou bem à sua frente, os rostos ao redor ficaram pálidos. A adrenalina subiu e, em questão de segundos, Luiz tomou a dianteira. Poucos sabiam que ele tinha formação em enfermagem. Com as mãos trêmulas, ele começou a aplicar os primeiros socorros, sua experiência ressurgindo como um instinto natural. O caos se transformou em esperança quando Luiz, com sua atitude destemida, conseguiu salvar a vida do homem desmaiado. Mas a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Após o tumulto, a revelação chocante, Luiz não era apenas um simples zelador. Ele era o CEO disfarçado da empresa, que havia escolhido viver naquele papel para entender melhor o funcionamento de seu negócio e apoiar aqueles que trabalhavam incansavelmente em silêncio. A sala congelou em um misto de incredulidade e admiração. Os mesmos olhares de desdém agora transbordavam respeito. Luiz, que sempre fora visto como inferior, se tornará a figura central naquele momento. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Agora, diante do verdadeiro Luiz, os executivos se viam obrigados a confrontar suas crenças distorcidas. O respeito florescia, e a insegurança que antes permeava aqueles corredores pesados tomava um novo rumo. Todo o desprezo acumulado nos anos anteriores agora se transformava em uma oportunidade de reavaliar valores. Luiz, no entanto, se encontrava em uma encruzilhada. Deveria ele buscar a vingança ou usar essa chance para promover uma verdadeira transformação na empresa? Enquanto olhava pela janela do último andar, observando a chuva que ainda caía, seu coração disparava ao pensar em como poderia resgatar a dignidade não só dele, mas de todos aqueles que trabalhavam em silêncio e dedicação. A tensão na sala era palpável quando um dos executivos se aproximou e disse: "Você não entende o que isso significa para nós, significa para você." A frase reverberava e Luiz sabia que a sua resposta poderia mudar tudo. Como ficaria a história do zelador que se tornou CEO agora? Luiz respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Os olhares dos executivos estavam fixos nele, repletos de expectativa e, mais importante, de uma nova consideração. Para eles, Luiz havia mudado de um mero zelador para um símbolo de liderança e resiliência. Mas a pergunta que ficou no ar era: o que ele faria agora? "Eu entendo muito bem", disse Luiz, com a voz firme, mesmo que seu coração batesse descompassado. "Entendo o que significa carregar a responsabilidade, saber que cada decisão que tomamos impacta diretamente a vida de tantas pessoas que, como eu, dão o melhor de si todos os dias." Seus olhos percorreram cada um dos rostos ao redor.
Entendo que é ser invisível e quero que essa invisibilidade acabe. Naqueles momentos, a sala parecia diferente. O eco de suas palavras se misturava com o som da chuva lá fora, e as gotículas podiam ser ouvidas como um tamborilar suave, marcando a cadência de uma nova era. Luiz estava decidido a não deixar aquele momento passar em branco. Ele segurou o microfone como se fosse a oportunidade de uma vida e soltou um sorriso determinado. Estamos todos aqui para um propósito maior. E não é o lucro, mas as pessoas. É hora de reavaliarmos nosso papel nesta empresa e a nossa relação com cada colaborador, desde a recepção até o último andar. Os executivos trocavam olhares nervosos, alguns começaram a saborear a ideia. Sabiam que Luiz tinha razão, mas o medo do desconhecido os envolvia como um cobertor pesado. Seria simples mudar a maneira de pensar depois de anos de funcionamento de um jeito? Então, uma mulher, que havia sido uma das mais críticas em relação a Luiz, levantou a mão hesitante. E se nós realmente mudássemos? Mas como? Isso exigiria mudanças profundas. Sua voz, normalmente carregada de arrogância, agora tremia. Era visível o conflito dentro dela. Outra voz se fez ouvir. Acho que podemos começar a ouvir mais nossos funcionários. Valorizar aqueles que trabalham no chão de fábrica. Temos tantos talentos escondidos, tantas histórias de vida que não reconhecemos. Um homem alto, que até então estava em silêncio, jogou o equilíbrio da conversa no sentido de uma nova direção. Luiz sentiu uma onda de esperança. O caminho à frente começava a se desenhar aos poucos. Ele sabia que seria uma jornada longa e que essa transformação não aconteceria da noite para o dia, mas a semente da mudança estava plantada. Vamos construir um comitê para escutar nossos funcionários. Para, juntos, moldarmos o futuro da nossa empresa, Luiz sugeriu, agora com uma energia contagiante. Olhares que antes eram céticos agora se iluminavam. Mais vozes surgiam, ideias brotavam como flores na primavera. Ele sentia o clima mudar. Mais, enquanto discussões começaram a fluir e um plano inicial se formava, uma sombra passou pela mente de Luiz. Ele sabia que algumas das pessoas ali não iriam aceitar aquela nova abordagem de fácil forma. O ambiente corporate era traiçoeiro, e sempre haveria os que se oporiam a qualquer mudança. Precisamos garantir que essa nova visão não se perca no primeiro obstáculo. A voz interna de Luiz era um lembrete constante. Ele estava no comando agora, mas também carregava um novo peso sobre os ombros. A responsabilidade de guiar não apenas a empresa, mas, mais importante, aqueles que dependiam dela. E enquanto a discussão continuava, Luiz teve uma sensação estranha. Uma mensagem surgiu em seu celular. Era um lembrete do que estava por vir, uma reunião secreta entre os executivos mais antigos, planejando um golpe para derrubá-lo. O que fazer agora? Ele poderia estar prestes a enfrentar uma traição que poderia desmoronar tudo o que ele estava tentando construir. Com o olhar firme e o coração acelerado, Luiz percebeu que aquela não seria a única batalha a ser travada. Ele estava apenas começando, e o futuro, agora mais do que nunca, dependia de suas escolhas. Mas que caminhos ele poderia tomar para escapar dessa armadilha? E como garantir que o que começou ali se transformasse em uma verdadeira revolução dentro da empresa? Luiz saiu da sala com as ideias fervilhando em sua mente. As vozes de apoio ainda ecoavam dentro dele, mas a mensagem no celular o perseguia. Precisava de um plano, algo que o ajudasse a se proteger daquela traição iminente, ao mesmo tempo, continuar a jornada que havia começado. A determinação desenhada em seu rosto se misturava com a ansiedade. Ele caminhou pelo corredor, observando os colaboradores nas mesas e salas ao seu redor. Cada sorriso e cada conversa o lembravam da importância do que estava fazendo. A mudança que buscava não era apenas por ele, mas por todos que, muitas vezes, eram confundidos com a mobília do escritório. A ideia de poder contribuir para um ambiente mais justo e acolhedor pulsava dentro dele como um motor em alta rotação. Parou diante da janela. A chuva seguia forte, as gotas escorrendo como seus pensamentos, alguns soltos, outros agarrados. Naquele momento, ele percebeu que precisava reunir aliados, pessoas que realmente se importavam. Mas quem poderia se unir a ele sem temer a fúria dos executivos mais velhos?
Talvez o Tânia possa ajudar, pensou. Tânia era uma funcionária antiga, conhecida por sua coragem e apoio incondicional aos colegas. Sempre disposta a escutar, sabia muito sobre os desafios enfrentados pelos colaboradores na base da empresa. Decidido, Luiz se dirigiu até a sala de Tânia. Ao entrar, encontrou-a organizando pilhas de documentos. Sua expressão grave se iluminou ao vê-lo. Luiz, o que você faz aqui? Disse ela, abrindo um sorriso acolhedor que fazia justiça à sua alma generosa. Tânia, precisamos conversar. A situação está insustentável e pode piorar. Fiquei sabendo de uma reunião secreta dos executivos para me derrubar. Quero discutir como podemos nos proteger e, ao mesmo tempo, promover as mudanças que precisamos. O rosto dela se fechou num semblante pensativo. Você realmente acha que eles fariam isso? Depois de tudo que você falou? Sei que sim. Mas não podemos deixar isso nos paralisar. Podemos começar a coletar sugestões e experiências dos outros funcionários, talvez até organizando encontros informais para discutir ideias. A voz de Luiz tremia, carregada de esperança e um misto de medo. Tânia mordeu o lábio, pensativa. Pode ser arriscado, mas você tem razão. Podemos formar pequenos grupos, discutir à mesa de trabalho, pegar depoimentos. Isso pode começar a criar a mudança que você tem em mente. O coração de Luiz acelerou. As peças estavam começando a se encaixar. E se formássemos um verdadeiro movimento interno? Algo que mostre aos executivos que somos muitos e que apoiamos uns aos outros, que somos mais que números na folha de pagamento. Ali, naquela sala modesta, começava a se formar uma união. Tânia acenou em concordância, seus olhos brilhando com a ideia. Precisamos agir rápido. Campanhas de boca a boca, cartazes, o que for. Vamos agitar. Luiz sorriu. A adrenalina estava correndo por suas veias, como se finalmente estivesse no caminho certo. Mas ao mesmo tempo, uma sombra ainda pairava. Como eles poderiam prosseguir sem serem descobertos? As ideias fervilhavam entre eles, a cada segundo que se passava, a motivação crescendo. No entanto, o lembrete doloroso daquela reunião secreta ainda martelava na cabeça de Luiz. Ele precisava de informações, um espião no lado inimigo, alguém que estivesse disposto a arriscar a própria posição. E assim, enquanto planos eram traçados, Luiz logo percebeu que precisava se aproximar de outro funcionário, alguém que conhecia os corredores da empresa como a palma da mão. Como ele poderia convencê-lo a unir forças? E o perigo não estava apenas fora, mas também dentro de seu círculo mais íntimo. As horas passaram rápidas, e Luiz se viu em um dilema crucial: arriscar-se a pegar o culpado ou agir na surdina. Seria esta a oportunidade de moldar seu destino ou uma armadilha fatal? O dia que se seguiu parecia nublado, não apenas pelo clima, mas pela atmosfera pesada que pairava no escritório. Luiz não conseguia tirar da cabeça a necessidade de encontrar alguém que pudesse ajudá-lo. O relógio marcava 2 da tarde quando decidiu que era hora de procurar Pedro, o zelador. A princípio, pode parecer uma escolha estranha, mas Luiz sempre notou como Pedro estava presente em momentos importantes, ciente de tudo o que acontecia. Ele ouvia os murmúrios nas pausas para o café, e suas observações eram rápidas e certeiras. Luiz caminhou até a área de serviço, onde encontrou Pedro passando um pano úmido no chão. O homem já tinha mais de 50 anos, com rugas que contavam histórias de lutas diárias. Ao ouvir Luiz se aproximar, ele parou e sorriu. Oi, Luiz. Como você está? Perguntou com um tom caloroso, já esquecendo que um dos executivos havia quase gritado com ele na semana anterior. Pedro, preciso da sua ajuda. A situação na empresa está se deteriorando e estou tentando reunir pessoal para provocar mudanças. Você tem uma visão do que acontece aqui que pode ser valiosa. O zelador franziu o senho, surpreso. Mudanças? Com esses caras lá em cima? Ele deu uma risada nervosa. Acho que você está entrando em um caminho perigoso. Eu sei. Mas não podemos ficar parados. Você ouviu alguma coisa que possa ser útil? Alguma conversa entre os executivos? Pedro hesitou,
olhando em volta como se temesse que alguém o estivesse escutando. Finalmente, ele se inclinou mais perto. Ouvi algo sobre uma mudança de poderes. Se você estiver certo, eles podem querer fazer uma limpeza por aqui. E eu não quero ser o próximo na lista de demissões. Se eles estão tramando contra mim, precisamos saber mais. Te darei todo o apoio que você precisar. Vamos nos unir. O olhar de Pedro se iluminou um pouco. Unir? Isso pode ser perigoso. Mas, se você realmente acha que vale a pena, vou fazer o que puder para ajudar. Com um aceno de cabeça, Luiz sentiu uma onda de alívio misturada à ansiedade. O plano estava começando a tomar forma, e a união de forças parecia mais próxima a ponto enquanto conversavam. Luiz pegou um cartão da mesa e mostrou a ele. Aqui, um lugar para a gente se encontrar. Posso contar com você para me informar sobre o que ouvir por aí? Esta pode ser a nossa chance. Pedro segurou o cartão com as mãos trêmulas. Pode deixar. Eu vou fazer o meu melhor, mas não posso me expor demais. Você também precisa cuidar de si. Esses caras não costumam ser compreensivos. Um ruído ágil interrompeu o momento. O supervisor da limpeza entrou no ambiente e lançou um olhar curioso sobre os dois. Com um movimento rápido, eles se separaram, como se não fizessem nada demais. Luiz sentiu o coração disparar. O pressentimento de que estava tateando em águas perigosas ficava mais intenso. Ao sair, Luiz pensou em como o jogo estava mudando. Não seria apenas ele contra a direção. Agora, com Pedro e Tânia ao seu lado, a realidade da união se tornava tangível. No entanto, um vazio se formou em seu estômago. Será que conseguiriam enfrentar os poderosos e, ao mesmo tempo, se proteger de uma retaliação? Como poderiam agir e ainda garantir a segurança de cada um? Com essas questões ardendo em sua mente, Luiz decidiu o que mais era preciso fazer. A luta estava apenas começando e, na próxima reunião, ele estaria pronto para um movimento decisivo. A pergunta era, quem mais estaria disposto a se juntar a ele? No fundo, Luiz sabia que a resposta poderia mudar tudo. Luiz não conseguiu dormir naquela noite. A cabeça fervilhava com pensamentos sobre Pedro e Tânia, suas novas alianças numa batalha que parecia mais do que apenas corporativa. Ele se virou e se assustou ao perceber que o relógio já marcava 6 da manhã. O dia prometia ser mais longo do que o anterior, e uma onda de ansiedade o invadiu. Precisava agir. Precisava conseguir mais apoio. Após um café rápido, decidiu que iria procurar Tânia. Secretária particular do executivo mais rígido da empresa, ela tinha acesso a informações que outros nem sonhavam. Conhecia os corredores como ninguém, acima de tudo, entendia a dinâmica do poder. Luiz sabia que essa reunião poderia ser decisiva e, ao mesmo tempo, arriscada. Mas ele não tinha escolha. Chegou ao escritório de Tânia com o coração na mão. Ao abrir a porta, percebeu que ela estava concentrada, digitando furiosamente no teclado. Oi, Luiz. O que você faz aqui tão cedo? Ela o cumprimentou, mas seu semblante logo mostrou uma mistura de cansaço e curiosidade. Tânia, eu preciso da sua ajuda. A situação na empresa está complicada. Estou tentando coletar informações sobre o que pode acontecer, e o que você sabe pode ser crucial. Ela parou de digitar e o olhou atentamente. O sorriso habitualmente encantador deu lugar a uma expressão de preocupação. Luiz, você sabe que mexer com essas pessoas é como dançar em um campo minado, certo? O que você quer exatamente? Quero saber se há plano de demissões. Se eles estão realmente pensando em mudar a liderança ou se possuem novas diretrizes que irão nos impactar. Não dá mais para ficar no escuro. Se tem algo que eu deveria saber, você pode me ajudar? O olhar de Tânia se suavizou. Ela sempre admirou Luiz por sua coragem, sua determinação. Vou te ser franca, não posso simplesmente sair por aí falando, mas, ouvindo algumas conversas ontem à noite, percebi que eles estão discutindo um tipo de limpeza no quadro de funcionários. E também um novo direcionamento estratégico que traz mais pessoas de fora para a equipe. Estratégia nova? Isso é um sinal claro de que eles estão preparando o terreno para algo maior.
Luiz comentou, a mente funcionando como uma engrenagem. Sim, e eu não sei qual é a intenção deles, mas posso tentar saber mais, se você realmente estiver decidido a se envolver nesse jogo. Devemos ter cuidado. A qualquer momento, qualquer um pode ser descartado. Um frio na barriga tomou conta de Luiz. Ele percebeu que cada palavra que trocava com Tânia poderia desencadear reações imprevisíveis. Mas o que havia em jogo era maior do que ele. Era o futuro de todos os colegas, e a ideia de permanecer inerte diante da situação o apavorava. Vou precisar de pessoas com coragem para enfrentar a direção. Você poderia me ajudar a reunir mais aliados? Perguntou ele, sentindo a urgência crescer dentro dele. Tânia hesitou, mordendo o lábio inferior, como se estivesse pesando as consequências. Pode ser arriscado, mas eu conheço alguns que também se sentem inseguros. Se formos agir, temos que ser completamente discretos, Luiz. Ninguém pode saber. Entendido. Vamos manter isso entre nós, então. Ele respondeu, já vislumbrando a possibilidade de algo maior. A adrenalina começou a pulsar em suas veias. A luta contra a opressão estava apenas começando. Ao sair do escritório de Tânia, Luiz sentiu o peso das decisões que estavam por vir. Com aliados se formando, a esperança brotava em seu coração. Será que conseguiria instigar mudanças antes que fossem atropelados pela indiferença do poder, mas, ao mesmo tempo, um pensamento inquietante não o deixava em paz. Eles estavam prontos para qualquer coisa. Risco sempre existiria, tanto para ele quanto para os que se juntariam à luta. E se tudo desmoronasse? Com essas questões pairando em sua mente, Luiz mal podia esperar pela reunião do dia seguinte. Agora, mais do que nunca, ele precisava de um plano, e rapidamente. Quem mais estaria disposto a seguir esse caminho incerto e perigoso? Qual seria o próximo passo na luta? Por um futuro mais digno e justo? Luiz chegou ao trabalho mais cedo que o habitual, a mente fervendo de ideias e estratégias. O dia estava nublado, refletindo a tempestade interna que o seguia. Assim que entrou no prédio, a sensação de inquietude aumentou, como se alguém estivesse observando cada passo que ele dava. Precisava agir com cuidado, mas a urgência queimava em seu peito. Ao se dirigir à sala de reunião, Luiz encontrou alguns dos colegas que tinha em mente: Carlos, um analista de dados talentoso, e Fernanda, uma especialista em marketing que sempre tinha uma visão crítica sobre as decisões da liderança. Ele os cumprimentou, tentando infundir um pouco de confiança no ar. Pessoal, preciso da ajuda de vocês, começou Luiz, em um tom que fez o coração de Carlos e Fernanda acelerarem. A situação na empresa está se agravando. Estamos à beira de uma reestruturação que pode não favorecer a maioria de nós. Tânia me disse que há planos para uma limpeza geral. Os olhos de Fernanda brilharam com instinto rebelde, enquanto Carlos franziu a testa. Limpeza? Isso é sério, Luiz. Temos que ficar atentos. Mas como você pretende agir? Luiz respirou fundo. Precisamos de um grupo que pense como nós. Um movimento. Mas, antes, precisamos nos certificar de que estamos sendo ouvidos. Tânia vai nos ajudar a entender os próximos passos, mas precisamos mobilizar mais pessoas. Nesse instante, a porta se abriu, e Pedro, um dos executivos mais respeitados, entrou. Seu modo de andar exalava autoridade, mas Luiz percebeu um leve nervosismo em seu olhar. A interação casual, entre os colaboradores, imediatamente cessou. Pedro notou o trio reunido e, em um gesto quase imperceptível, perguntou: estão discutindo algo interessante? Os três trocaram olhares nervosos antes que Luiz finalmente dissesse algo. Estamos apenas pensando em ideias para a nova campanha de marketing. Ele forçou um sorriso que, no fundo, soava artificial. Pedro assentiu lentamente, mas Luiz notou uma sombra de desconfiômetro passando pelo rosto dele antes que o executivo saísse. Assim que Pedro desapareceu, Luiz se sentiu aliviado, mas a inquietação voltou com força total. Fernanda comentou: merda, Luiz. Se ele estiver ouvindo nossas conversas, pode ser um problema. Temos que ter muito cuidado. Tem razão, respondeu Luiz.
Esse tipo de luta precisa ser bem planejada e discreta. Não podemos deixar que ninguém saiba que estamos nos unindo. Os três começaram a rabiscar ideias e nomes de outros colegas que poderiam se juntar ao movimento. Luiz falava com paixão, mas sempre com uma voz baixa, tentando evitar que alguém mais ouvisse. Era um ambiente carregado de tensão e esperança, e cada um começava a perceber que a luta estava apenas começando. Mais, enquanto eles discutiam, Luiz sentiu uma mão pesada em seu ombro. Ao se virar, se deparou com um rosto conhecido e ao mesmo tempo aterrador, Cristiana, a nova funcionária do setor de recursos humanos, que havia sido enviada para reforçar a liderança da empresa. Seu sorriso era perfeito, mas havia uma frieza em seus olhos que assustava. Luiz, você parece preocupado. Tudo bem por aqui? Ouvi rumores de que algumas pessoas estão inquietas, disse Cristiana, com um tom que fazia o coração de Luiz acelerar. Ele sentiu um frio atravessar sua espinha. A tensão no ar foi palpável. O que Cristiana sabia? O que ela planejava? Era hora de jogar com cuidado, mas também de reagir rapidamente. Luiz não poderia permitir que a pressão externa intervenha em seus planos. Com um aperto na garganta, ele se esforçou para se manter calmo. Estamos apenas nos preparando para as reuniões de amanhã. Um trabalho em equipe para melhorar os resultados, Luiz respondeu, tentando soar casual. Ao ver o olhar perscrutador de Cristiana, ele percebeu que sua vida na empresa poderia mudar a qualquer momento. O risco estava se acumulando, e Luiz não sabia quanto tempo poderia continuar a jogar esse jogo. Seria essa uma oportunidade perdida ou uma chance de lutarem juntos e mudarem o destino de todos? A pergunta ecoava em sua mente: até onde? Você estaria disposto a chegar em nome da sobrevivência? E enquanto o dia se desenrolava, com as alianças se formando e os riscos crescendo, Luiz percebeu que sabia que a verdade era só uma questão de tempo. Luiz sentiu o peso da mão de Cristiana em seu ombro como se fosse uma âncora tentando puxá-lo para o fundo. Ele disfarçou a apreensão, forçando um sorriso que mal cobria a tempestade de emoções em seu interior. O olhar dela era como um raio-x, investigando cada camada de sua alma, buscando fraquezas que pudesse explorar. Trabalho em equipe. Isso é louvável, mas tenha cuidado. Tem pessoas que adoram uma boa fofoca, Cristiana disse, seu tom agora um tanto lisonjeiro, mas com um subtexto claro de ameaça. Você sabe o quanto temos que cuidar da imagem da empresa, não é? Luiz assentiu, a garganta seca, mas a mente fervilhando. Ele precisava manter a calma, mesmo que tudo ao seu redor parecesse desmoronar. Cristiana era um símbolo do que havia de errado na empresa, a opressão velada, a falta de espaço para vozes autênticas. E agora, era ela quem estava diretamente em seu caminho. Claro, Cristiana. Vamos garantir que tudo continue perfeito, ele respondeu, tentando passar naturalidade. Mas, dentro de si, Luiz sentia um turbilhão de planos que precisava desenvolver rapidamente. A cada dia, a sombra da reestruturação se tornava mais ameaçadora. Assim que Cristiana se despediu com um sorriso que mais parecia uma máscara, Luiz retornou à mesa de reunião com Carlos e Fernanda. Ambos estavam ainda mais pálidos do que antes. Ela sabe de algo, Carlos murmurou, dando vida ao medo que crescia no ar. Temos que acelerar as coisas. Não podemos ficar parados esperando que decidam nossa sorte. Fernanda, sempre tão perspicaz, balançou a cabeça. Precisamos de informações concretas. Que tal abordarmos alguns colegas em posições mais seguras? Alguém que esteja por dentro dos rumores que andam circulando na diretoria? Luiz concordou. Era uma boa ideia, mas havia uma linha delicada entre a cautela e a ação precipitada. Eles começaram a listar nomes de pessoas em quem podiam confiar, mas a inquietação de Luiz não desapareceu. Cada nome que escreviam era um passo mais perto do alto risco. Se vamos fazer isso, temos que ter um plano. E uma rede de apoio bem construída, Luiz disse, um brilho de determinação nos olhos. Ele sabia que precisavam ter coragem, mesmo quando a dúvida era uma sombra constante. O dia prosseguiu arrastado, como se a empresa estivesse em um limbo, pendurada entre a estabilidade e o colapso iminente. Na hora do almoço, Luiz encontrou um intervalo.
Você poderia ouvir o murmúrio baixo dos colegas, o clamor nervoso sobre os mesmos temores que ele e seus amigos compartilhavam. Um grupo pequeno estava se formando, cada um discernindo seus próprios medos e esperanças. Então, sem pensar muito, ele fez algo impulsivo. Levantou-se e se dirigiu ao grupo. Mal tinha começado a falar sobre a necessidade de união em tempos difíceis, quando olhares surpresos se voltaram para ele. Era uma mistura de perplexidade e curiosidade, mas também havia um tom crescente de empatia com suas palavras. Se continuarmos assim, perdendo uns aos outros em vez de lutar juntos, o que será de nós? Luiz interrompeu o silêncio. Precisamos acreditar que somos mais robustos do que acreditamos, que podemos ser uma força para a mudança. O som da verdade ressoou no ar, e até mesmo aqueles mais céticos pareciam tocados. Mas, enquanto Luiz falava, uma figura se aproximou sorrateiramente dele. Pedro, o executivo, estava se aproximando, e seu olhar não parecia mesmo um bom presságio. Luiz sentiu o coração disparar, e sua mente começou a agitar-se. O que Pedro queria? Só espero que você não esteja criando um movimento rebelde, Luiz, Pedro disse com diversão entorpecida, mas no fundo de sua voz, havia uma ameaça implícita. E Luiz percebeu que cada passo em direção à verdade estava se tornando mais arriscado. Solidariedade nunca foi crime, Luiz respondeu, mantendo-se firme. Pedro cruzou os braços, observando Luiz como um falcão. A tensão se intensificou, e Luiz sabia que a batalha estava apenas começando. Quebrar as correntes não seria fácil, mas o que ele não sabia era a profundidade do abismo que havia pela frente. Mudanças inesperadas podem ocorrer, e as linhas entre aliados e inimigos estavam se desvanecendo. O que mais poderia surgir dessa situação? E quando a porta da sala de reunião se abriu mais uma vez, uma nova figura apareceu, mudando completamente o rumo daquela conversa. A figura que entrou na sala era ninguém menos que Ana, a zeladora do andar, conhecida por todos, mas raramente notada por suas contribuições silenciosas. Uma mulher de aparência franzina, sempre com um sorriso gentil e disposta a ajudar, mas que por longos anos fora ignorada nas conversas mais importantes da empresa. Desculpem interromper, mas preciso falar com vocês, Ana disse, a voz firme, embora levemente tremula. O olhar de Pedro tornou-se instantaneamente insensível, como um bloco de pedra. Ele não parecia ter o menor interesse em ouvir o que ela tinha a dizer. Mas Luiz sentiu uma pulsaço em seu coração. Sobre o que, Ana? Perguntou Luiz, curioso ao perceber que algo profundo e sério estava prestes a ser revelado. É sobre a reestruturação, disse Ana, olhando para os rostos aterrorizados de Luiz, Carlos e Fernanda. Eu trabalho aqui há muito tempo. Ouvi conversas, algo está prestes a acontecer. Muitas mudanças, muitas demissões, e não só entre os funcionários de menor escalão. O silêncio na sala foi cortante como uma faca. Luiz sentiu sua respiração acelerar enquanto as palavras de Ana ecoavam em sua mente. As mudanças que todos temiam estavam prestes a ser mais abrangentes do que imaginavam. Vocês precisam se preparar. E mais importante, vocês precisam saber que têm aliados. Eu não sou só a zeladora, Ana revelou, com um brilho nos olhos. Eu tenho passe livre por toda a empresa. Ouço conversas, coisas que vocês provavelmente nunca ouviram. Mas, como você? Começou Carlos, mas Ana o interrompeu. Eu sei que podem não acreditar em mim, mas o que estou dizendo é verdade. É crucial que se unam, que lutem juntos, porque os que estão no topo têm planos que podem levar todos vocês à ruína. Não só os funcionários, mas também aqueles que ainda acham que podem escapar. Luiz olhou para Ana, percebendo a coragem dela em se colocar à frente. Algo mudava na dinâmica ali. Ele percebeu que a força deles estava, de fato, na união e não apenas nas habilidades ou cargos que ocupavam. Pedro estava visivelmente irritado com a interrupção. Vamos deixar as falácias para lá e voltar ao que realmente importa. Essa não é hora para conversas vazias. Conversa vazia? É isso que você chama de unidade, Pedro? Luiz respondeu, sentindo uma raiva renovar sua determinação. Se não ouvirmos as vozes que estão ao nosso redor, estaremos todos perdidos.
Ana pode ser a chave que precisamos. A chave para o quê? Perguntou Pedro, sarcasticamente. Para um motim no escritório? Vocês todos estão perdidos. Luís sentiu que o peso das palavras de Ana agora ressoava dentro dele. Uma centelha de esperança acendeu. Não, Pedro. Estamos tentando salvar a empresa, e para isso, precisamos nos ouvir. Você tem se comportado como se não houvesse mais nada a descobrir além dos seus interesses. Nesse momento, Ana respirou fundo e se posicionou ao lado de Luís. A verdade é que o verdadeiro inimigo não é o que está do lado de fora, mas dentro do nosso círculo. Sempre ouvimos rumores de grandes decisões, mudanças bruscas. Mas nenhum de nós questiona se estamos fazendo o suficiente para protegermos uns aos outros. Eu comecei a fazer isso. E posso ajudar vocês, se permitirem. Um murmúrio começou a se espalhar entre os colegas presentes, enquanto outros colaboradores que estavam passando pela porta começaram a se ajustar também e prestar atenção na cena. Luís sentiu que a coragem de Ana poderia gerar uma onda de mudança. Assim, ele fez o que qualquer um esperaria dele, olhou em volta e percebeu que não estavam sozinhos. Cada rosto ao redor transmitia um misto de medo e resiliência. Se somos uma equipe, então é preciso agir como tal, Luís disse, sua voz mais forte agora. Precisamos unir nossas forças e nos preparar para o que vem pela frente. E enquanto a intensidade da conversa crescia, uma nova ideia começou a se formar em sua mente. O que Ana sabia poderia ser a espinha dorsal do que estavam tentando construir. Mas naquele exato instante, um novo som interrompeu a crescente. Aliança o toque do interfone. A voz do diretor ressoou pelo sistema, anunciando uma reunião de emergência no grandioso salão. O que poderiam estar preparando agora? O que cada um deles estaria prestes a enfrentar? O ar na sala estava pesado. A tensão pulsava enquanto todos trocavam olhares nervosos, refletindo a incerteza que agora se apossava deles. Ana, que até então sempre estivera nos bastidores, parecia mais decidida do que nunca. Luís, com um misto de esperança e medo, olhou nos olhos dela. Ana, o que você ouviu exatamente? O que devemos esperar nessa reunião? Ela suspirou, e sua expressão tranquila proporcionou um pequeno alívio. Não sei tudo, mas as conversas que ouvi apontam para algo drástico. Mudanças nas lideranças, demissões que não se restringem apenas aos mais baixos, os executivos estão todos em jogo. Precisamos saber se são verdadeiros ou se apenas estão jogando com a nossa ansiedade. Carlos deu um passo à frente, mesmo que hesitante. Se eles realmente planejam demitir todos, que chance temos? Com o Pedro sendo tão alinhado a eles, a sentimento de traição pode nos atingir a todos, inclusive a ele. Pedro cruzou os braços, indignado, e um silêncio desconfortável se instalou novamente. Essa desconfiança entre eles poderia ser uma armadilha mortal. E a sensação de que tudo poderia desmoronar a qualquer momento era avassaladora. Ana, você disse que tinha algo que poderia nos ajudar. O que é? Luís insistiu, sentindo uma urgência crescente. Um plano, Ana respondeu, seu olhar firme. Vocês precisam saber que, se entrarmos nessa reunião divididos, seremos todos fuzilados. Mas, se estivermos juntos, atentos aos detalhes, talvez possamos inverter a situação. Eu escutei algo sobre um novo projeto que poderia não apenas salvar os empregos, mas revolucionar a empresa. Enquanto eles conversam nas reuniões de cima, temos que ter nossas cartas na mão. O coração de Luís disparou. Uma ideia estava tomando forma. E como faremos isso? Temos que nos unir de verdade, e você, Ana, pode fazer parte disso. Os rostos ao redor começaram a se iluminar com a possibilidade. Com cada argumento que Luís apresentava, a vitalidade de Ana parecia crescer. Se nós nos organizarmos, podemos confrontá-los e exigir respostas. Devemos estar preparados para essa reunião. Precisamos mostrar que somos mais do que apenas funcionários, somos uma equipe. Nossas vozes precisam ressoar, não apenas no andar, mas no coração da empresa. Ana assentiu. Seus olhos brilhavam com determinação. Precisamos de uma estratégia. Podemos fazer isso,
mas precisamos agir rápido. Os três estão prontos? Carlos trocou olhares com Luiz e Fernanda. Pronto. Mas precisamos de mais, de união. Para isso, precisamos que todos aqui se juntem. Não será uma luta fácil, mas se a verdade está conosco, podemos vencê-los. Luiz sentiu a adrenalina correr em suas veias. O ar estava repleto de uma energia que antes não existia, e parecia que, pela primeira vez, eles tinham uma chance. O interfone disparou novamente, interrompendo a crescente emoção. A voz do diretor soou mais uma vez, anunciando que a reunião começaria em breve. A urgência do momento confirmou o real perigo, mas também incendiou a coragem dentro deles. Um dos colegas, do fundo da sala, levantou a voz: é hora de mostrar quem somos. Se os executivos pensam que vão nos demitir fácil, estão enganados. Aquilo era um grito de guerra silencioso, mas um grito que reverberou para cada um presente. Se a luta pelo futuro começava ali, eles precisavam estar prontos. Com a decisão firmada em seus corações, eles tomaram a direção do salão. As vozes emocionadas passaram a ecoar pelo corredor, ressoando como um chamado à ação. Mas Luiz sabia que isso era só o começo. Quando se aproximaram das portas do grandioso salão, uma dúvida pairava no ar. E se tudo isso for uma armadilha para expor nossas fraquezas? Luiz murmurou para Ana. Ela se virou, com um leve sorriso. A única armadilha é a falta de união. Vamos descobrir a verdade juntos. E, assim, eles empurraram as portas, prontos para enfrentar o desconhecido. Mas, ao atravessarem a entrada, um choque gelou o sangue de Luiz. A mesa do diretor estava cercada por rostos familiares, entre eles, alguém que ele nunca esperava. Uma figura que representava tudo o que Ana havia alertado. Podia ser a virada que todos esperavam ou a catástrofe que temiam. O que Luiz faria agora? E qual será o papel de Ana, a verdadeira agente da mudança? As portas do grandioso salão se abriram lentamente, revelando um cenário tenso e carregado de expectativa. Os rostos dos executivos, antes tão distantes e arrogantes, agora estavam bem próximos, radiantes com uma mistura de desdém e curiosidade. No centro daquela mesa imponente estava Cristiana, o olhar calculista e o sorriso forçado, como se esperasse uma ode ao poder. Luiz sentiu seu coração acelerar enquanto atravessava o espaço amplo e, mesmo com as palmas suadas, sua determinação se tornava mais forte a cada passo. Ana, ao seu lado, prendia a respiração, percebendo que juntas poderiam desafiar o status quo. Cada um dos braços da mesa estava repleto de papéis, planilhas e documentos que pareciam representar uma vida inteira de decisões que, agora, dependiam da ousadia deles. Luiz parou em frente à mesa, encarando Cristiana como um leão frente ao seu oponente. Estamos aqui para discutir o que há de vir. Estamos cientes das mudanças que vocês planejam para a empresa, Luiz começou, a voz firme, ecoando pelo salão. A atenção dos executivos se voltou para ele, e houve um brilho de surpresa nos olhos de alguns. Luísa sentia a adrenalina pulsar em suas veias, cada palavra carregada de significados profundos. Não vamos aceitar demissões como um simples ato administrativo. Estamos aqui para exigir nosso valor, mas, acima de tudo, para pedir por mudanças significativas que priorizem todos, desde a recepção até o último andar. Os murmúrios começaram a se espalhar entre os executivos. A tensão era quase palpável. Cristiana cruzou os braços, seu olhar era uma mistura de desprezo e desafio. E você acha que o que está fazendo é mais do que um delírio poético? Nossa empresa precisa de resultados, Luiz. Sua insistência por um discurso bonito não paga contas. Luiz respirou fundo. Era o momento de se mostrar forte, não apenas por ele, mas por todos os seus colegas que agora se agrupavam atrás dele, um símbolo de união e esperança. Então, de repente, Carlos, Fernanda e Ana avançaram, criando uma barreira de apoio. Não estamos só de passagem, Cristiana. Estamos aqui para ficar. Carlos exclamou, sua voz ressoando como um grito de guerra. Fernanda complementou, estamos propondo um pacto de trabalho em equipe para que ninguém seja deixado para trás. Queremos criar um ambiente onde as ideias possam prosperar, independentemente da posição de cada um.
Os executivos olhavam surpresos e, a cada fala, a confiança de Luiz se tornava uma força irresistível. É hora de escutarem quem realmente faz essa empresa funcionar. Cada um de nós carrega histórias únicas, experiências e dores que, se não forem entendidas, vão se transformar em descontentamento e desperdício. Ana, finalmente, deu um passo à frente, e todos os olhos se voltaram para ela. Eu vi as conversas nas sombras. Muitas vozes são ignoradas, mas não temos mais medo de ser ouvidos. Queremos participar ativamente das decisões que afetam nossas vidas. Sua coragem transformou o ambiente, mostrando que a verdade não poderia ser abafada. Um silêncio pesado caiu sobre o salão, e no olhar de alguns executivos já se notava um vislumbre de dúvida. Luiz, vendo a oportunidade, seguiu em frente. Estamos pedindo por algo simples, mas poderoso. Queremos ser vistos. Essa é a hora de construir um novo caminho para nossa empresa, e só conseguiremos isso se todos estiverem dispostos a se unir. O clima no salão começou a mudar, a segurança que antes cercava aqueles altos executivos começou a se desfazer, como uma neblina ao calor do sol. Eles olhavam uns para os outros, e Luiz sabia que uma fissura havia se aberto. Cristiana tomou fôlego e, por um momento, parecia prestes a responder. Mas foi interrompida. Um dos executivos mais experientes, que até então estava em silêncio, levantou-se. Luiz, você tem razão. A sala ficou em choque ao ouvir a autorização de alguém tão acomodado e receoso. Se estamos aqui, temos que ouvir. O que você propõe pode muito bem redefinir o nosso caminho como empresa. A adrenalina percorreu Luiz mais uma vez, e um sorriso repleto de esperança se formou em seus lábios. Proponho que iniciemos um comitê com integrantes de todos os setores, que vai trabalhar junto com a diretoria. Que comecemos a escutar as vozes que representam o verdadeiro âmago da empresa. E que cada ideia, cada proposta, é considerada. Um assentimento cuidadoso começou a se espalhar na sala, como um sinal de que a mudança era possível. Naquele momento, Luiz sabia que cada lágrima que derramara em solidão, cada dificuldade enfrentada, não havia sido em vão. Ele havia se tornado a ponte que conectava os separados. A reunião foi encerrada com aplausos e acordos, mas mais do que isso, iniciou-se um movimento. Não era apenas sobre a empresa, era sobre as vidas que ali estavam, unidas pela força, coragem e determinação. E, ao sair do salão, com a adrenalina ainda borbulhando e uma sensação de triunfo no coração, Luiz percebeu que aquela era apenas uma nova fase de um novo começo. A luta por dignidade e reconhecimento nunca pararia, mas agora ele não estava mais sozinho. Uma nova era de cooperação havia brotado das cinzas do antigo desdém. O céu agora se clareava, refletindo a transformação que começava a acontecer, não apenas na empresa, mas nas vidas de todos os que se uniram à luta. Luiz sorriu ao olhar para seus colegas. A verdadeira mudança sempre começa quando olhamos um para o outro e decidimos que juntos somos mais fortes. E assim, com um coração esperançoso e cheio de fé no amanhã, Luiz seguiu em frente, determinado a cultivar um ambiente onde todos seriam vistos e ouvidos. É a sua vez de se juntar a nós nessa história. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre essa incrível conclusão. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver este final lindo. Este é o momento de mostrar seu apoio.